Você gosta de fazer uma corridinha? No vídeo de hoje, você vai entender a diferença entre corrida e caminhada, qual é a mais indicada, quem pode fazer, quem tem lesão faz ou não faz, escolhe uma, escolhe a outra. Eu vou também contextualizar aqui o conceito de atividade aeróbica, qual gasta mais calorias, qual é a mais indicada. Fica comigo até o final do vídeo para você entender esse conceito de atividade cardiorrespiratória e se isso pode te ajudar ou atrapalhar no processo de redução de gordura corporal. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Salve turma, me chamo Leonardo Souza, seu personal trainer, tenho 30 anos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal. Esse é o canal onde a minha missão é fazer você perder gordura com muito mais segurança, muito mais saúde e qualidade de vida. Mesmo com o passar dos anos, muitas pessoas ainda acreditam que para perder peso, o correto é se acabar de fazer aeróbico. E tem que suar, porque se tá suando, quer dizer que tá tudo dando certo. Que a gente tá eliminando gordura e tá tudo fluindo bem. Que só tem que correr para queimar, tem que fazer bicicleta, transporte ou qualquer atividade aeróbica mais acessível, que no caso, na grande maioria das pessoas é a corrida ou a caminhada. E que só assim a pessoa de fato vai conseguir perder peso, gastar calorias, tirar retenção, queimar gordura e etc. Só que na verdade não é bem assim que acontece. Para analisar que tudo começa quando você coloca uma roupa e aquela roupa já não cai bem. Você se sente desconfortável utilizando aquela roupa. Ou então, quando você sobe na balança e você olha para o número na balança e toma um susto. Aquilo é o gatilho necessário para ativar a urgência em você e fazer com que você tome alguma atitude, na grande maioria das vezes, precipitada com relação à atividade física. Aquilo te choca e dispara um gatilho de urgência em você. E você pensa, caramba, preciso perder peso. E aí você fala, não, agora eu vou fechar a boca, vou treinar todo dia, vou fazer tudo certo, agora eu vou focar, segunda-feira eu começo, foco total, projeto verão, pererê, parará, aquele processo todo que a gente já sabe. E aí você fala, agora eu vou fazer aeróbico, vou comer só salada, peito de frango, vou comer só proteína, vou fazer a dieta do ovo, a dieta disso, a dieta daquilo, vou cortar carboidrato, e aí começam as restrições severas ao organismo. E aí no início do processo, normalmente isso acontece na segunda-feira. Segunda-feira é o dia mundial de início de dieta e treinamento. Você tá lá, cheio de gás, com a maior determinação, firme no propósito. Come só salada e frango e vai pro aeróbico, que na grande maioria das pessoas elas escolhem a mesma coisa, evitam fazer exercícios de força ou exercício com peso corporal, com halter, musculação, porque quer suar, porque quer queimar primeiro para depois começar a fazer musculação. E aí começa o processo de restrição alimentar. A pessoa começa uma atividade que de fato vai fazer gastar caloria. A atividade aeróbica faz gastar calorias e realmente gasta bastante. Só que de onde virão essas calorias para o seu corpo se manter em atividade? De onde virão essas calorias que você quer que o seu corpo gaste? Se você não está comendo de forma equilibrada e não está abastecendo o seu corpo com a quantidade de nutrientes que ele precisa de maneira adequada e equilibrada ao longo do dia, aí vem a pergunta. Você acha mesmo que o teu corpo vai gastar energia só da gordura? Você acha que ele vai lá na gordura e vai gastar energia só dali? E aí o que acontece? Quando você faz uma restrição severa na sua alimentação e começa a fazer atividade física, a sua ingestão calórica diminui muito e o seu gasto calórico aumenta demais. E aí pensa comigo, da onde você quer que o seu corpo tire energia rápido para te manter em atividade, sendo que você não está comendo quase nada? De onde você acha que é mais rápido o seu corpo tirar energia, transformar isso em calorias e energia para que você gaste e ele ainda consiga te manter em atividade? Você realmente acredita que ele vai queimar só gordura nesse processo? Provavelmente não. Se você está com uma restrição calórica muito severa e o seu gasto calórico está muito alto, significa que no final do dia o teu dispêndio energético, o teu gasto energético foi muito alto. O seu déficit calórico ficou muito grande. Se você está fazendo isso de maneira severa e não está controlando essa alimentação, muito provavelmente, para manter você em funcionamento, para manter você exercendo as suas atividades, o seu organismo vai se ver obrigado a ir na única reserva, e é justamente na reserva que ele não pode utilizar, que são músculo, que é a proteína. Se você não está fazendo uma ingestão calórica adequada, o seu corpo vai precisar puxar energia de algum lugar. E para o seu corpo, para o seu, para o meu, para o nosso corpo, é muito mais rápido, é muito mais fácil ele quebrar o quê? Proteína
para virar substrato energético. E aí, nosso corpo não utiliza só nas gorduras, não dá tempo do nosso corpo processar essas gorduras e transformar isso em energia. O nosso corpo precisa de uma fonte muito mais rápida. E aonde existe isso? No músculo. Sabe por quê? Porque se não vir energia de algum lugar, o que vai acontecer com você? Você vai apagar, você vai desmaiar. Quais são os sintomas de uma pessoa que está fazendo muita atividade física e não está se alimentando bem, que a gente costuma ver por aí? A pessoa começa a suar frio, começa a dar tremedeira na mão, começa a dar teto preto, a pessoa fica com dor de cabeça, a pessoa fica sonolenta durante o treino, a pessoa se sente fraca. No caso das meninas ainda, certos sintomas como unha quebradiça e cabelo caindo, isso acontece de maneira muito mais agressiva. Se você está com dor de cabeça durante o treino, está com muito sono, tá se sentindo fraco, tá sentindo que o teu corpo tá meio frio, tá com muito frio, significa que a tua pressão arterial pode estar até caindo. E isso são sinais de que você não está ingerindo energia de acordo com a demanda. Você não está comendo o suficiente para o seu corpo conseguir trabalhar na intensidade que você está impondo ele. Isso para qualquer atividade. Se a sua ingestão calórica não estiver ali minimamente equilibrada, seja para atividade cardiorrespiratória, seja para aeróbico ou para treinamento neuromuscular, são os exercícios onde majoritariamente existe o processo de contração muscular de maneira muito mais assertiva. Se esse gasto calórico, se essa demanda energética não estiver equilibrada, o seu corpo ele vai se ver na obrigação de utilizar as proteínas, de quebrar as proteínas para virar fonte de energia nessa situação que é uma situação emergencial. Até porque as proteínas não são a melhor fonte de geração de energia. As melhores fontes são carboidratos e gorduras. Se você estiver fazendo principalmente atividade aeróbica em excesso e ainda estiver com a sua alimentação muito restrita, você perde massa magra, não perde gordura e ainda pode passar mal. E por que muitas pessoas preferem fazer o aeróbico ao invés de fazer o treinamento com peso, ao invés de fazer exercícios localizados para cada região do corpo? Porque a pessoa acha que fazendo aeróbico ela vai suar mais e vai ali perder calorias, ela acaba de fazer o aeróbico, sobe na balança e já vê ali um resultado. Só que o que ela perdeu ali foi água, simplesmente água. Todo esse processo de redução de gordura corporal, todo esse processo de redução de peso acontece também com a atividade de força, acontece também com os exercícios de musculação, acontece com o crossfit. E qual é a diferença básica entre essas duas atividades? A atividade cardiorrespiratória, ela te dá ali o estímulo cardiovascular, trabalha com o coração, trabalha com o pulmão, só que o estímulo dessa atividade não é suficiente para promover uma boa manutenção e construção de massa muscular. Já que você tem que gastar calorias, que você gaste calorias fazendo alguma atividade que faça manutenção, que favoreça a manutenção da massa muscular e até a construção dessa massa muscular também. Esse é o ambiente perfeito para você manter e construir massa magra. Eu tô dizendo aqui para você fazer só musculação, para você fazer só exercício com peso corporal, para você fazer só peso? Não. Se você gosta de fazer aeróbico, faça aeróbico, mas dê preferência também pelos exercícios que você faz força, porque com esses exercícios você consegue também ter um gasto calórico, você consegue também gastar calorias e assim construir e manter também a sua massa magra, que é o mais importante. Você precisa fazer exercícios de força e se alimentar adequadamente para que esse déficit calórico, para que essa discrepância entre aquilo que você gasta e o que você ingere diariamente não seja tão grande ao ponto disso atrapalhar os seus ganhos, disso atrapalhar os seus resultados. Porque afinal de contas, o que adianta você perder peso, você subir na balança e aí você tá lá 2, 3, 4 quilos mais leve, só que você perdeu 2, 3, 4 quilos de massa magra e a gordura fica? Não adianta de nada. Então você precisa equilibrar essas atividades. Professor, mas eu gosto de fazer aeróbico. Qual a atividade aeróbica que eu tenho que fazer então para me ajudar? E aí vem a sugestão do prof. Primeiro, você tem que verificar se você tem dor. E aí você vai escolher alguma das atividades. Caso você goste de correr, corra. Caso você sinta dor ao correr e prefere fazer a caminhada, faça a caminhada. Ambas as atividades vão te promover um gasto calórico e é isso que você precisa ficar atento, para você não deixar a sua alimentação ficar tão desequilibrada ao ponto que esse gasto calórico maior seja tão grande e acabe afetando assim a sua massa magra. Então, esses dois polos você precisa ficar muito atento. Não restringe a sua alimentação e cuidado com a atividade aeróbica em excesso, porque se essa atividade aeróbica for em
excesso e o seu gasto calórico estiver muito alto, estiver muito desequilibrado, é a sua massa magra que vai pagar nesse processo. Como que a gente consegue ter uma noção de quantas calorias a gente gasta fazendo uma caminhada e fazendo uma corrida? Para isso, existe uma fórmula, existe uma maneira onde você coloca os dados dessa atividade, você consegue colocar a intensidade dessa atividade e também alguns valores que são relativos ao seu corpo, seu peso, o tempo de atividade, a intensidade dessa atividade, e aí sim você já tem uma noção estimada de quantas calorias essa atividade vai te gerar de gasto calórico. Qualquer atividade física é mensurada numa siglazinha que a gente chama de MET, equivalente metabólico da atividade, ou equivalente metabólico da tarefa. Resumindo todo esse conceito de MET para você, simplesmente pelo fato de eu estar aqui sentado gravando esse material para você, eu já gasto caloria. Como qualquer atividade do nosso dia, a gente necessita de calorias, nós precisamos de calorias. E tudo aquilo que a gente faz ao longo do dia promove um gasto calórico. Desde quando a gente levanta da nossa cama até a hora da gente deitar de novo, tudo, absolutamente tudo que a gente faz no dia gasta calorias. E isso é mensurado através dessa sigla MET, que é o equivalente metabólico de todas as tarefas que a gente faz. E esse gasto calórico, o MET dessa atividade, o equivalente dessa atividade, é o número 1. Para várias outras atividades, elas são classificadas em 3 MET, 4 MET, 5 MET, 6, 8, e tudo isso varia de acordo com a intensidade de cada atividade. Cada atividade é classificada como 3, 4, 5, 6 vezes mais comparadas ao repouso, comparada a essa posição aqui que a gente está agora. O dispêndio energético é expresso como um múltiplo do MET, ou seja, o quociente entre a taxa metabólica associada à atividade e a taxa metabólica de repouso. Por exemplo, uma atividade de 2 MET requer o dobro do dispêndio energético exigido na situação em que se está sentado. Então, por exemplo, só para estar aqui falando com vocês, eu gasto 1 MET. Uma atividade de caminhada ou de corrida equivalem a alguns METs a mais comparada a essa posição aqui. Então, para você entender, vamos aqui para a tabela. Seja qual for a atividade aeróbica que você vai fazer, ela vai acabar te gerando um gasto calórico, não tem por onde correr. O que você fizer no seu corpo vai gerar um gasto calórico e vai trabalhar seu sistema cardiovascular, tanto a atividade de caminhada quanto a atividade de corrida. Então, dependendo desses fatores, como peso, intensidade, duração da atividade, o gasto calórico pode ser muito alto ou pode ser muito baixo. Mas isso precisa ter um controle para que você não gaste caloria demais e assim o déficit calórico, como mencionado anteriormente, acabe ficando muito alto e o corpo acabar tendo que utilizar as proteínas como substrato energético. Vamos aqui para os cálculos. Supondo que aqui eu utilize o meu próprio peso, então vamos colocar aqui 85 quilos. Sabendo então que o MET da atividade de caminhada é de 3,3, a fórmula é o MET da atividade vezes o peso vezes 3,5 dividido por 200 vezes o tempo da atividade. Se a gente multiplicar esse valor em minutos por 60, supondo que a gente faça 1 hora de caminhada a 5 km por hora e o MET dessa atividade é 3,3, em 1 hora a gente vai gastar 294 calorias aproximadamente nessa atividade. Supondo que eu faça uma corrida, o MET dessa atividade é 8,0 e isso vai dar 11,9 calorias por minuto. Se a gente multiplicar pela mesma unidade de tempo que a gente fez a caminhada, que é 1 hora, isso vai dar um gasto calórico aproximadamente da atividade de 714 calorias. Então repara que a atividade de corrida, na mesma unidade de tempo, me deu um gasto calórico maior do que a caminhada. Por quê? Eu vou estar cobrindo uma distância maior com uma velocidade maior também. Logo, a demanda energética da atividade da corrida, na mesma unidade de tempo, é maior. Então, nosso corpo gasta mais calorias por conta da velocidade estar maior na mesma unidade de tempo. Logo, em uma corrida a gente gasta mais calorias do que numa caminhada. E se você também quer continuar gastando calorias, perdendo gordura, mas mantendo a sua massa magra, você sabe o que você vai fazer agora nesse momento? Você já vai se inscrever aqui no canal, dá o seu like e ativa também o sininho lá com as notificações para você estar sempre recebendo esse conteúdo sobre emagrecimento e sobre alimentação que vai clarear muito mais, vai te auxiliar a entender os conceitos, entender os processos do emagrecimento
E com certeza, quando você clicar no botão de inscrever e deixar o like, você já vai perder 1 quilo na hora. VaptVupt! Já que você vai conseguir ter uma noção de quantas calorias o seu corpo gasta aproximadamente, você precisa saber também quantas calorias o seu corpo precisa diariamente. E para você entender melhor esse processo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição aqui para você. Depois que você acabar de assistir esse conteúdo, você vai lá na descrição do vídeo, clica e assiste o vídeo sobre calorias, sobre gasto calórico, sobre déficit calórico. Você vai entender o conceito que te faz ganhar peso e o conceito que te faz perder peso. Tanto a atividade aeróbica quanto a atividade com pesos auxiliam no gasto calórico? Sim, uma favorece muito mais a manutenção e construção de massa muscular do que outra atividade. Não é proibido você fazer nenhuma das atividades, só que você tem que dar preferência pela atividade que vai te auxiliar na manutenção e construção de massa muscular. E só o exercício com pesos, musculação, crossfit, peso corporal favorece isso, faz com que você tenha um ambiente muito mais propício e muito mais anabólico para a construção de massa muscular. Não foca somente no aeróbico, faz os exercícios de peso também. E o principal, assiste esse vídeo aqui na descrição para você entender sobre essa ingestão de calorias que o seu corpo precisa, e assim você vai perder peso com segurança. Você não precisa ter medo da comida. O que você precisa é entender que ela é sua aliada no processo de ganho de peso ou até na redução de peso corporal. E que nenhum alimento vai te engordar e nenhum alimento também vai fazer você emagrecer de maneira isolada. Tudo isso está inserido dentro da sua jornada do dia e é o somatório de todas as calorias que fazem parte desse processo. Ou seja, se a sua ingestão calórica estiver maior do que o seu gasto, você ganha peso. Se o seu gasto calórico estiver maior do que a sua ingestão, você perde peso. É um processo simples. Só que tanto o ganho de massa muscular quanto a redução de peso precisa ser controlado, precisa ser de forma gradual. Isso precisa acontecer aos poucos para não comprometer os seus resultados e principalmente a sua saúde. E para você que ainda está muito perdido com relação à atividade física, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no card uma playlist com vários exercícios, tanto para membros superiores quanto para membros inferiores, abdômen aeróbico, que você pode fazer em casa. Não necessitam de equipamento, então acessa o card lá em cima, porque com certeza você vai gostar dos exercícios e você ainda pode fazer em casa. Agora me conta se você já passou por alguma situação assim. Você está sentindo fraqueza ou já sentiu fraqueza durante o seu processo de treinamento, durante o seu processo de emagrecimento? Em algum momento você já sentiu tontura, já sentiu dor de cabeça, já se sentiu mal durante o treinamento? Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação desconfortável durante o seu treinamento e se você já restringiu a sua alimentação alguma vez, porque pode ser exatamente por isso que você está sentindo dificuldades em ver os seus resultados e ter essa melhoria da sua composição corporal. Deixa aqui um comentário para eu saber de você se você já passou por alguma situação assim. É isso, turma. Isso é o conceito que vocês precisam entender sobre atividade aeróbica. É isso que vocês precisam ter em mente. Não adianta restringir demais as calorias e acabar correndo o risco de perder massa muscular. Eu sei que a grande maioria das pessoas deseja perder peso, só que o mais importante é perder gordura, fazendo uma manutenção e até ganhando massa muscular. É isso, turma. A gente se vê no próximo vídeo. Abração do Prof.